Pai do Senhor, irmãos. Está feliz com Jesus? Jesus reina na sua casa. Jesus reina na sua vida. Aleluia, vamos orar. Consagrar ao Senhor esse tempo, a palavra, a meditação, para que o Senhor nos abençoe, seja gracioso e nos abençoe nessa noite. Amém? Podemos ficar de pé? Aleluia. Bom é render graças ao Senhor. Bendizemos o teu nome, te damos graças, adoramos o Senhor na beleza da tua santidade. Obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, por essa noite que podemos nos reunir em nome de Jesus, para adorarmos o nome do Senhor e render graças ao Senhor. Nos abençoa, abençoa a nossa casa, a nossa família, nossos familiares, os irmãos que estão em casa assistindo nesse momento essa palavra, essa ministração, que eles sejam abençoados também. Abençoa o teu povo, que haja saúde, que haja paz, alegria na casa do teu povo. Nós oramos te dando graças em nome de Jesus. Amém? Pode sentar os irmãos. Glória a Deus. Tivemos aí mais uma semana com muito calor, mas muita bênção também, né? Eu queria compartilhar com os irmãos um pouquinho nessa noite sobre a nossa adoração ao Senhor. Para nós adorarmos ao Senhor, nós precisamos de ter motivo para adorar a Deus, né? Muitas vezes as circunstâncias que estamos vivendo, será que elas nos impedem de adorar o Senhor? Aquilo que estamos passando, estamos vivendo, nos afasta da adoração e não conseguimos entrar na presença de Deus? Ou não é assim que acontece, não é? Há poucos dias atrás eu estava vindo do rancho e tinha uma fila de caminhão, tudo devagarzinho. Aí eu encostei atrás de um e estou andando devagarzinho atrás daquele caminhão, e era um caminhão de boiadeiro, cheio de boi. Você já ficou parado atrás de um caminhão de boiadeiro, irmão? Cheio de boi, cheirando boi para todo lado. Eu abri a janela do carro e fiquei me deliciando naquele aroma, porque eu gosto, deu saudade da roça, aquele cheiro gostoso de curral, né? Mas nesse momento assim a gente começa, no meu caso eu comecei a lembrar do passado. É tão gostoso a gente lembrar de coisas do passado. Aquele cheiro ali daqueles bois ali me levou lá na época que eu era criança, na roça, andando no curral descalço, né? E aquilo ali, participando da vida do campo, e aquilo marcou a nossa infância, a gente cresceu ali, então trouxe boas recordações. E eu entendi que quando você traz boas recordações, você está se alegrando, é motivo de adoração ao Senhor, porque a adoração a Deus, ela é resultado de gratidão, é ou não é, irmãos? Se temos um coração agradecido, surge uma adoração. A adoração ela é espontânea quando há gratidão, né? Então eu estava lembrando nesse dia, eu pensei no texto de Jó, e é o que eu queria compartilhar, Noé, é que eu queria, aproveitando aquele gancho daquele dia, de tudo que eu pensei ali, estava gostoso, andando ali devagarzinho, lembrando da roça, o tempo de infância, né? Agradecendo ao Senhor, porque eu estive na roça, agora eu estou aqui com vocês na igreja. Deus tem uma história para a nossa vida, isso muda, e às vezes a gente não entende o propósito de Deus para nós. O tempo vai passando, e você vai entrando na história que Deus está escrevendo com sua vida. Aí você começa a perceber que as coisas não acontecem por acaso, tem a mão do Senhor ali nos conduzindo, amém, irmãos? A mão de Deus está conosco, o Senhor nos ama, Ele está escrevendo uma história com a nossa vida. Nós é que muitas vezes fazemos com que Ele rabisque algumas coisas, né? Ele nem escreva, porque muitas vezes nós estamos vivendo de uma maneira que nós distraímos no dia a dia, e sem querer, irmãos, a gente sai da cruz. Já viu falar? Desci da cruz aquela hora, e praguejei, falei, xinguei, bati,
E o Senhor fala assim: olha, não, seu lugar é na cruz, não é isso, não é isso aí que eu tenho para você. E você se arrepende, você volta na sua posição que Deus tem para você, e as coisas vão caminhando assim. Então aqui no livro de Gênesis capítulo 8, verso 20, vamos ver aqui, Gênesis capítulo 8, verso 20, a gente vai caminhar um pouquinho dentro da história aqui de Noé, porque Noé passou um momento no meio do gado, irmãos. Noé passou, diz os historiadores que Noé passou 380, outros dizem 371 dias, mas preste atenção, foi mais de um ano que ele passou dentro daquela arca. Todo tipo de animal, né? Mas ele passou ali com eles. Então vamos ver aqui, quando Noé saiu da arca, Gênesis capítulo 8, verso 20, diz assim, vamos ver o 18, né? Gênesis 8, 18, diz assim: saiu pois Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Onde que eles estavam? 382 dias dentro de uma arca, fechados, respirando o ar abençoado que estava ali naqueles dias. Então eles saíram dali, e também saíram da arca todos os animais que estavam junto com eles, não é? No versículo 20, levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos ao Senhor. Então olha só, Noé estava ali dentro daquela arca, junto com aqueles animais, mas a gente está vendo aqui que ele saiu da arca, e a primeira coisa que a gente vê em Noé é gratidão. Gratidão. Ele estava dentro de uma arca daquele tempo todo, mas com sua família dentro da arca. É ou não é gratidão, irmãos? Não há uma gratidão em nosso coração de nós sermos participantes da arca do Senhor, que é Jesus hoje? Há uma gratidão, e a gratidão é maior quando nós podemos dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Há uma gratidão. Isto é motivo de se edificar um altar a cada manhã na nossa vida, e Deus nos ensina isso. A cada manhã nós temos a oportunidade de edificar um altar de gratidão a Deus por aquele dia que nós vamos enfrentar. Porque muitas coisas, irmãos, estão para acontecer naquele dia, mas quando você levanta primeiro um altar, Deus muda a história daquele dia. Sabia? Aquele dia já está traçado. O diabo já traçou muitas ciladas para você e você não sabe. E muitas vezes a gente vai, como um boi vai para o matador, sem saber o que está acontecendo, sem discernimento espiritual, não tem vida de oração, está levando a vida de todo jeito, e vai seguindo, amanhecer o dia, vai levando a sua vida, e está caminhando do jeito que o diabo quer, está indo na direção dele. Mas quando a pessoa acorda, mesmo que ela estando, sabe, sem saber o que está acontecendo, mas se ela cair na real e fala assim: não, peraí, eu não posso sair de casa sem fazer pelo menos uma oração. Eu não posso sair de casa sem pelo menos adorar a Deus, dar graças a Ele. Irmãos, quando nós tomamos uma decisão dessa, a história daquele dia vai mudar. Deus agora entra na nossa história, no nosso caminhar, as coisas vão direcionar, e a gente vai ser e vai receber as bênçãos que Deus tem para nós naquele dia. Talvez aconteça algum enrosco, algum embaraço, mas o Senhor está conosco, porque no amanhecer do dia, teve uma adoração. Como que é importante a gente entender isso, irmãos? A importância que é de você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as coisas serão acrescentadas. Então Noé, naquele momento ali, ele saiu da arca, ele quis edificar um altar ao Senhor, né? Então ele começou a dar graças ao Senhor, porque era a oportunidade que ele estava começando agora uma nova história com a família dele.
saiu da arca. A arca para Noé é passado agora, mas foi bom estar ali dentro, porque estava no cuidado do Senhor. Amém, gente? Às vezes nós estamos passando por situações apertadíssimas, não estamos entendendo o que está acontecendo, está apertado, está difícil, mas não se esqueça, Deus está no controle da nossa vida, não podemos esquecer disso. O tempo está passando, deixa Deus conduzir a sua vida. A palavra diz que o homem traça o seu caminho, mas deixa Deus dirigir os passos. É Deus que dirige os nossos passos. Muitas vezes nós queremos as coisas com muito ímpeto, muita vontade, muita loucura, muita correria, mas nem sempre é o tempo de Deus ainda. Deixa cada dia seu mal, diz o Senhor Jesus. Vamos aproveitar a nossa vida na presença do Senhor. Então, Noé, ele levantou ali, ele amanheceu, ele abriu aquela porta, Deus abriu a porta para ele, ele saiu, primeira coisa que fala, ele edificou um altar para o Senhor. Então ele começou a lembrar, com certeza, irmãos, daquele tempo lá atrás, quando ele convivia no meio de um povo corrupto, um povo que já estava totalmente, Deus já tinha desistido daquela raça humana, daquele povo, mas ele estava ali com a família dele, e Deus guardou ele ali, porque a integridade dele deu proteção para ele no meio daquele povo. Noé era um homem justo, íntegro, temia Deus e se desviava do mal, diz a palavra. Então ele estava num ambiente, num estilo de vida, com muitas pessoas, mas que não agradavam a Deus, mas ele foi preservado no meio daquela geração perversa e corrupta, por causa do temor do Senhor, e a integridade dele ao Senhor. Irmão, nós estamos vivendo um tempo, no meio de uma geração perversa e corrupta. Se você não acordou ainda, acorde para isso aí. Uma geração perversa e corrupta, muitos estão distantes de Deus, e não querem ouvir falar de Jesus, nem da salvação, nem da fé, nem do Senhor. Não querem saber, querem viver a vida deles. A palavra do Senhor para eles não interessa. Mas estamos vivendo no meio dessa geração, e o que nos preserva de não sermos contaminados por elas, é o temor do Senhor na nossa vida. Amém? Temor do Senhor. Quem não tem temor do Senhor é contaminado por esse mundo, como a pandemia contamina as pessoas. Nós temos aprendido a nos desviar, a não nos deixar ser contaminados por essa pandemia, por esse vírus. Como? Tomando as medidas necessárias, precauções necessárias, para poder não se contaminar com esse vírus. Da mesma forma lá fora, para você não se deixar contaminar com as orgias desse mundo, com as doutrinas desse mundo, você também tem que se proteger no Senhor. No temor do Senhor o homem tem forte amparo, isso é proteção para ele e seus filhos, diz a palavra do Senhor. Amém, queridos? Então o nosso tempo não está difícil. Então nós hoje, como nós estamos aqui e nos preparando, irmãos, quando nós chegamos aqui, começou a ser preparado um altar para adorar o Senhor. Nós não chegamos aqui e adoramos de cara, não. Teve um preparo, teve um momento, teve o cântico, teve oração, teve intercessão, tudo isso preparando o altar para adorarmos o Senhor. Então, para adorar o Senhor, tem que preparar um altar, e Noé preparou aquele altar, irmãos, com aves limpas, animais puros. O sacrifício que ele colocou ali, limpo e puro, representa eu e você no altar do Senhor. Nós não podemos chegar na presença do Senhor com impureza na mente, no coração, no corpo, na alma, no físico, nas ideias, nas atitudes, nas palavras, não podemos. Então, para adorar o Senhor não é fácil não, tem que preparar. Temos que preparar para adorar o Senhor, e o melhor preparo é quando a gente chega na presença do Senhor, e a gente vai orar, e a gente começa a fazer uma avaliação, né? Um raio-x, de cima e embaixo. Como foi meu dia hoje? Como foi a minha semana?
Eu agradei a Deus nessa semana com minhas palavras, com as minhas atitudes, agradei a Deus com minhas conversas, como que está, porque eu quero adorar o Senhor, e eu não posso apresentar ao Senhor fogo estranho. Eu tenho que, estar na condição de pureza e santidade na presença do Senhor. Então Noé preparou aqueles animais, havia gratidão nele, então ele começou a lembrar do passado. Imagina, irmãos, Noé desceu da arca com sua família e seus filhos, e se ele desce dali, falou assim: graças a Deus, saí daquele fedor lá de dentro, não suportava, 1 ano ali dentro, que coisa horrível, não é possível, deixa eu respirar um ar puro, nunca mais eu quero entrar numa canoa dessa, numa arca dessa. Por que Deus fez isso comigo? Pensou? Se ele sai da arca fazendo isso? Deus não tinha feito uma aliança com a humanidade, porque Deus fez uma aliança com a humanidade, através do altar que Noé levantou para o Senhor. Presta atenção, através daquele altar, Deus mudou tudo a respeito da humanidade, e Deus sabia que o coração do homem é impuro. Irmãos, Deus recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Nós nos purificamos, chegamos na presença dEle e apresentamos o nosso louvor. Mas Deus conhece o nosso coração. Ele disse lá com Noé: o coração do homem é corrupto, totalmente corrupto, os desígnios dele não mudam, ele é desse jeito. Mas dentro do homem tem uma essência de adoração. Amém? E essa essência está dentro de nós. A gente precisa de descobrir isso com mais intensidade, que quando nós adoramos a Deus, Deus fica olhando as nossas atitudes e recebendo a nossa adoração. Irmãos, adoração não é só cântico, são palavras e atitudes de vida que agradam ao Senhor. E quando nós adoramos a Deus com a nossa vida, isto chega na presença dEle como um aroma suave. Aí as respostas de oração começam a ser liberadas a cada dia. Aleluia, amém, irmãos? As respostas são liberadas porque está chegando o aroma na presença do Senhor. Atitudes agradáveis, que agradam ao Senhor, comportamentos sadios, pensamentos puros na presença do Senhor. Ele tinha um coração agradecido, porque ele lembrou da misericórdia de Deus. Deus foi misericordioso demais para com a minha família, me tirar daquela situação. Um dia Deus chegou para Noé, vamos ver isso aqui, está no capítulo 6, acho que é 11 a 14, 11. Noé começou a lembrar do começo, do início das coisas, quando Deus chegou até Noé. 6:11 diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Aí nessa hora aí Deus encontrou Noé. Lembra daquela passagem que está em 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, eu falei um domingo atrás, diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Aleluia, irmãos. Porquanto o Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles que são fracos, cujo coração é totalmente do Senhor. Então os olhos do Senhor passou na terra naqueles dias e achou um homem. Esse homem tinha uma família. Por causa daquele homem, Deus salvou sua família, porque ele era íntegro, justo, temia Deus e desviava do mal. Então Deus foi até ele e falou com ele assim: Noé, verso 13, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Então Deus ali já deu
uma tarefa para Noé: você vai fazer uma arca, Noé, de cipreste, você vai fazer assim, 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 e Deus deu os detalhes para ele, e ele se empenhou naquilo. No meio de uma geração perversa e corrupta, estava Noé fazendo uma arca daquele tamanho, e as pessoas não entendiam. As pessoas hoje, irmãos, não querem entender e não querem saber da salvação em Jesus. Você vai falar de Jesus, a deboche, a crítica, a rejeição. Noé estava preparando a arca da salvação, ele e a família dele, e quem quisesse entrar, aceitasse, com certeza, mas ninguém queria mais. Então ele lembrou disso aí, que o Senhor o alcançou naqueles dias, e Deus abençoou Noé e deu ele graça para poder fazer aquela arca para a salvação da família dele. É como Jesus disse, eu sou a porta, todo aquele que entrar, entrará, sairá e achará pastagem. Irmãos, esta mensagem de Jesus hoje, ela é nossa, essas palavras são nossas agora, amém? Nós não falamos da porta da esperança para ninguém, a porta do sucesso, como tinha programas no passado, as pessoas iam e chegavam lá e sentavam, e esperava a cortina abrir. A porta da esperança, tinha vezes que não saía nada, mas com Jesus não, a porta está aberta, e todo aquele que entrar, entrará e sairá, e achará pastagem. Esta é a nossa missão nesses dias. Nós temos a porta, entra, a porta da salvação é Jesus. É isso aí, irmãos, esta mensagem hoje ela é nossa. Então Noé, ele chegou, ele lembrou dessas misericórdias do Senhor sobre a vida dele. Mas eu quero mostrar mais um detalhe aqui. Vamos voltar lá para 8:20, 21, quando ele edifica aquele altar ao Senhor. Gênesis 8, 20 a 21. Vamos comentar mais um pouquinho aqui. Noé edificou um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. O Senhor aspirou suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Esta palavra, é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Isso encaixa em mim e em você, não? O desígnio íntimo do nosso coração é mau desde a mocidade. Meninice, tem texto que fala meninice, desde criança, o íntimo dele, o desígnio dele é mau, mas mesmo assim, quando nós vamos à presença de Deus, nos arrependemos, Ele recebe o nosso louvor e a nossa adoração, por amor a seu Filho Jesus Cristo, que morreu por nós. Glória a Deus, por causa de Jesus, porque Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Diante dessa circunstância, dessa situação, quando nós recebemos Jesus no coração, nos tornamos filhos de Deus, que a palavra diz: todos que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas o filho de Deus, tem vezes que ele vacila, tem vezes que ele se afasta do Senhor, tem vezes que ele anda por caminhos distantes de Deus, e as coisas começam a dar errada na vida dele, aí ele começa a reclamar, nada dá certo, o que está acontecendo comigo? Ele tem que entender, que se ele estiver longe do altar do Senhor, ele está sujeito a qualquer coisa desagradável na vida dele, e nós temos sempre a oportunidade, em cada dia, em cada amanhecer,
de consagrar nossa vida ao Senhor e apresentarmos a Ele a nossa adoração e o nosso louvor, não é? Então olha só, a decisão de Deus ali, Deus tomou aquela decisão por causa da adoração de Noé. Apresentou um aroma suave ao Senhor. Preste atenção, irmãos. Tem muitas situações na nossa vida que podem ser mudadas se nós nos dedicarmos a apresentar a Deus uma perfeita adoração, uma verdadeira adoração que Deus busca, verdadeiros adoradores que o adorem o Espírito em verdade. Aí nós vamos começar a experimentar uma nova história com Deus a cada dia, um milagre a cada dia, né? Um milagre a cada vez na nossa vida. E naquela situação ali, Deus viu que apesar do coração do homem ser mau, tem um íntimo dele de adorador. E nós somos criados para quê? Para louvor e glória e honra do nome do Senhor. Amém? Deus não abre mão de mim e de você. Amém, queridos? Ele não abre mão de nós. E olha só aqui, no Gênesis 9:1, abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Depois daquela adoração, depois daquele momento ali de gratidão, adoração, irmãos, é resultado de gratidão. Se tem gratidão no meu coração e no seu, automaticamente vai ter adoração ao Senhor, porque nós vamos ser gratos a Deus por tudo que Ele fez na nossa vida. Noé tinha essa gratidão, foi grato a Deus por tudo que ele passou no passado, de onde o Senhor o tirou, e onde o Senhor o colocou. Davi também teve essa experiência. Ele disse certa vez: quem sou eu para estar diante do Senhor? Olha de onde Deus me tirou, e hoje eu estou aqui, como rei de Israel. Deus é tremendo, irmãos. Deus nos ama, e Ele espera de mim e de você, que a gente tenha uma vida de adoração a Ele constante, que nós estivermos adorando a Deus, com certeza, muitas coisas se desviarão do nosso caminho. Eu quero encerrar lendo o Salmo 103, olha o que diz o Salmo 103 para mim e para você, Salmos 103, versículo, acho que é de 1 a 5, Salmo 103, ele está dizendo, Davi está dizendo para ele, ele está olhando para dentro dele, e está dizendo assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que é em mim, bendiga seu santo nome. Muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos bendizer o nome do Senhor, porque a nossa alma está carregada de mágoa, de tristeza, amarguras, decepções, ilusões, né? E não conseguimos entrar na presença de Deus. Por causa disso, deixamos a nossa alma tomar conta. Mas se a gente voltar para a palavra de Deus, a palavra do Senhor é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e apta para separar juntas e medulas, e apta para separar alma e espírito, tirar toda a confusão que está na nossa mente, quando nós voltamos para a palavra. Então olha o que diz aqui a palavra: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que é em mim, bendiga seu santo nome. Ele fala novamente para a alma dele: bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Olha para trás, olha para o que passou na sua vida até hoje, olha. Ele está dizendo assim para ele olhar, não se esqueça dos benefícios, do que você recebeu do Senhor.
Noé tinha esse coração agradecido, porque ele recebeu grandes coisas, irmãos. Foi a salvação da família dele no meio de uma geração perversa. Tinha gratidão no coração dele. A história dele era outra da agora para frente. Mas ele estava ali grato ao Senhor, oferecendo aquele altar com aroma suave. E ele continua dizendo: olha, você se esqueceu? É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Temos ou não temos motivo para adorar o Senhor? É Ele quem sara as nossas enfermidades. Temos ou não temos motivo para adorar o Senhor? É Ele quem da cova redime a nossa vida e nos coroa de graça e misericórdia. É o Senhor. Olha aí as misericórdias do Senhor. É Ele quem te farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia, irmãos. Fica de pé, irmão. Vamos adorar o Senhor nesse momento. Libere palavras de adoração ao Senhor. Você tem motivo para adorar a Deus? Mesmo que você esteja passando por uma situação desagradável, se você começa a adorar a Deus, Deus pode mudar toda essa situação. O homem traça o seu caminho, mas Deus quer dirigir os seus passos. Vamos adorar a Deus, dar graças a Ele por nossas vidas, pela misericórdia dEle sobre nós. Agradecer a Deus pela história de vida que nós temos hoje nele. Quando eu olho para trás, irmãos, talvez eu falei aqui aquele cheirinho gostoso de boi, de curral. Presta atenção, se você não gosta de cheiro de boi, de curral, Deus pode pôr você no meio de um curral e falar assim: agora você vai me adorar. Se você não me adorar, eu vou mandar o boi te pegar. Adora o Senhor em qualquer circunstância, em qualquer situação, em tudo dai graças ao Senhor. Levante a sua mão para Ele, adore o nome do Senhor com sua oração, sabe, com sua oração, suas palavras dessa noite. Abra a tua boca, adore o nome do Senhor, declare uma palavra para Ele. Te adoro, Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor entrou na minha vida, o Senhor mudou a história da minha vida. Quando eu olho para o passado, eu lembro de onde eu estava e onde eu estou hoje, graças à tua misericórdia e a tua bondade. Obrigado porque o Senhor tem salvado toda a minha casa, minha família te serve. Minha casa é casa de oração. Hoje nós estamos na tua presença, nós podemos levantar as mãos e te adorar, dizer que o Senhor é o nosso único Deus. Não existe outro Deus em nosso coração a não ser o Senhor. O Senhor habita no alto e sublime trono, mas habita no coração dos teus filhos quebrantados na tua presença. Receba nessa noite a nossa adoração, a nossa gratidão. O Senhor é a arca da nossa salvação, o Senhor é a nossa salvação. Obrigado porque nós e a nossa casa servimos ao Senhor com alegria, bendizemos o teu nome, ó eterno, ó Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Obrigado pela tua bondade, obrigado que os teus olhos passeiam por esse lugar aqui nessa noite e está vendo que há adoração, que há gratidão, que há louvor no meio do teu povo. Receba essa adoração como aroma suave, receba como aroma suave na tua presença e libera a paz, a alegria, a saúde, a força, a fé, a esperança, o renovo na casa dos teus filhos. Nós te bendizemos, nós te adoramos, te damos graças nessa noite, em nome de teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Louvado seja o teu nome. Glórias a ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Queremos sempre edificar um altar para as nossas vidas ao Senhor.
Queremos sempre estar na tua presença, que na tua presença, diz a tua palavra, há delícias.